Olá. Segundo a teoria darwiniana, aquela teoria da evolução, você é fruto dos seus genes, você é fruto daquilo que você herdou dos seus pais. Então, se Darwin fosse te descrever, ele diria que, olhando para o seu pai e para sua mãe, ele diria quem é você e provavelmente ele diria que você é fruto daquela espécie. Hoje, nós vamos falar que Darwin não estava totalmente certo. Ele tem algumas razões, mas Darwin não estava totalmente certo. E a ciência moderna já fala sobre isso, que você não é quem você pensa ser. E é esse o tema da nossa aula de hoje. Você não é quem você pensa ser. Tudo bom, Anderson? Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bom com vocês aí? Nós esperamos que sim. Porra, quem já não ouviu, não teve o desprazer de ouvir do outro lado, numa conversa com alguém que você não conhecia, estava tendo ali um primeiro contato. Você sabe com quem você está falando? Você já ouviu isso, Emerson? Já, Ai, cara, eu já ouvi já isso algumas ouvi. vezes também, já ouvi. Você sabe com o filho de quem você está falando? Isso, exatamente. Como se, aquela pessoa ela tivesse algo que a colocasse numa posição completamente diferente da tua. E eu vi isso algumas vezes. Nós somos, do ponto de vista da percepção, muitas vezes nós acreditamos ser alguém, nós acreditamos ter um poder, nós acreditamos ter uma roupagem e somos muito crentes e convictos disso. Porém, do ponto de vista porque há 2 tipos de percepção. A percepção interna, aquela que eu acredito, que me credencia internamente a eu pensar que eu sou quem eu acho que eu sou, e aquela outra que é do ambiente, que é do meio. Como é que eu sou percebido pelas outras pessoas? Aquela coisa do primeira impressão é a que fica. Assim que você tem o primeiro contato com alguém, aquelas primeiras palavras, os gestos, e eu não sei, cara, acontece muito frequentemente isso, e as pessoas elas costumam não olhar muito para esse ponto. Elas acham que foi só um grilo, foi só uma coisa, de você olhar para alguém e não gostar da pessoa. Você já sentiu uma antipatia sem nem ter tido a oportunidade ainda de conversar com o indivíduo, sem ter tido a oportunidade de conhecer melhor, de saber quem que é a pessoa. Cara, interessante ontem, nós estávamos numa chocolateria, e aí lá nessa chocolateria tinha uma mesa, e nessa mesa tinha um pessoal, acho que tinha umas 8, 9 pessoas nessa mesa. E tinha um cara lá que ele falava muito alto, Emerson, mas muito, muito, muito alto. E esse cara falando, 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 e eu brincando, todo mundo rindo, né? A gente estava na mesa aqui, a gente começou a rir. Eu disse: esse cara eu nunca convidaria para minha casa, porque eu fico imaginando eu fazendo um churrasco às, sei lá, 9 da noite, 10 da noite, e esse cara gritando aqui, e o vizinho interfonando para dizer que estava fazendo barulho. Daqui a pouco esse cara foi falando e foi conversando, e a gente tava ouvindo tudo, cara, tudo, tudo, tudo que acontecia. Daqui a pouco descobrimos que o pessoal era do Piauí, que os outros eram de Pernambuco, que tal. Então, assim, daqui a pouco, aquela antipatia inicial começou a se transformar A em mudar. empatia, né? E é interessante, porque nós somos atraídos por nossos semelhantes, nós somos atraídos por pessoas que se parecem com a gente. Aquele ditado, aquela premissa de que os opostos se atraem, ela é falsa. Porque nós temos os neurônios e os nossos neurônios eles espelham. E aquilo que os nossos neurônios espelham, no nosso modo de falar, no nosso modo da gente comunicar, da nossa postura corporal, tudo isso comunica para outra pessoa. E a pessoa ela pode atrair ou repelir você a partir desse momento. Num segundo, no terceiro, no quarto, num quinto momento lá para frente, você pode até criar, né, construir uma outra impressão daquela pessoa, mas a primeira normalmente é que fica. E você pode acreditar que você causou uma determinada impressão, que você é uma determinada pessoa, que você age como uma determinada pessoa, mas para aquele meio, para aquele ambiente, você foi percebido de uma maneira completamente diferente. E é daí que surge o tal do preconceito, que é uma coisa involuntária. É um negócio que as pessoas elas acreditam: "Pô, mas você tem, não é teu, você não controla isso". Automaticamente você cria um preconceito, como eu criei. Ali na hora eu disse: "Pô, esse cara nunca mais", mas
convidaria, cara. Você vê, depois de algum tempo ali, você diz, opa, mas calma aí, tem muita coisa aqui que tem afinidade. E aí o pessoal falava de viagem, dos lugares que eu conhecia, que eu ando muito, tal. Então, porra, aí você já parte para um outro ponto. Mas a primeira impressão, aquela pessoa, ela pensava que ela talvez estivesse transmitindo uma coisa, mas ela estava transmitindo uma mensagem Transmitindo outra. completamente diferente. Ah, cara, só para vocês que nos assistem, Anderson e eu, quando a gente define aqui um tema para gravar, a gente tem uma premissa, a gente faz aí as nossas pesquisas, Anderson faz as dele, eu faço as minhas, a gente busca experiências já vividas, né? Mas a gente não tem um combinado. Você fala isso, eu faço, a gente não tem esse combinado, então a gente vai falando aqui, um dando sequência ao que o outro diz e não é nada combinado. Então, isso que o Anderson falou é tão interessante, Anderson, e o que eu vou falar aqui não estava combinado, mas ele iniciou de uma forma bem interessante. Porque isso tem uma técnica chamada de técnica de rapport. Rapport, se pesquisar aí na internet, tem bastante coisa já, pesquisa sobre isso, é você se conectar com a outra pessoa e você se conecta com quem mais parece com você. E, de fato, os opostos se atraem, as pessoas, não sei por que isso aconteceu, de maneira errônea, trouxeram da ciência, né? A ciência, sim, o polo negativo com o polo positivo se atrai. Dois positivos, eles se repelem. Mas na vida, a gente se atrai por quem é mais parecido com a gente. Dificilmente você vai convidar uma pessoa para sua casa, de fato, ali para fazer parte, se ela for muito diferente de você, principalmente nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. E o que aconteceu com o Anderson é uma coisa que a ciência explica. Lembra? A gente sempre fala aqui sobre o nosso cérebro, o nosso ser mais primitivo. A primeira coisa que ele faz é pensar em te manter vivo, é a sobrevivência. Então, nesse processo evolutivo de sobrevivência, a gente não precisa mais sobreviver a um ambiente hostil, com tigres, com animais predatórios. Mas nós temos um ambiente hostil ainda, que é um ambiente social. Então, o que acontece? Provavelmente, não foi o caso do Anderson, que depois ele viu ali afinidades, mas provavelmente você está num ambiente, você olha para alguém que tem uma forma de falar, de repente um tipo de roupa, um tipo um estereótipo, né? Que você olha e fala, putz, não gostei daquele estereótipo. É muito provável que você tenha ou ouviu experiência a respeito de um estereótipo parecido com aquele que não lhe foi agradável. Um exemplo, uma mulher tinha um relacionamento, isso é um fato que já aconteceu, né? Eu ouvi isso acontecer. A mulher, no seu primeiro relacionamento, foi trocada, foi deixada por uma mulher loira. Era uma morena e o seu namorado ali, não era casado, seu namorado a deixou e logo em seguida começou com relacionamento com a mulher loira. E o que aconteceu com essa pessoa? Todos os relacionamentos que ela tinha depois dali, ela era extremamente enciumada com mulheres loiras. Então, se o seu namorado, né, ou o seu propenso ali, futuro namorado, tinha um ambiente em que aparecia loiras perto dele, ela já ficava na defensiva, olha, não olha, vamos sair daqui, e ela começou a não gostar de nenhuma loira. Por quê? Porque ela tinha tido uma experiência ruim com aquela pessoa e causa isso. Não sei por quê, mas o meu santo não bateu com o daquela pessoa, eu não gostei. Então, provavelmente, ou está em experiências que você teve diretamente, ou experiências que você ouviu a respeito daquilo. E como isso se conecta, né, com o nosso assunto, você não é quem você pensa ser. Porque no momento em que você está em um ambiente, talvez você, essa pessoa lá, que o Anderson estava no restaurante, e se ele viu o nosso vídeo, um abraço para você, meu amigo, que é lá do Piauí e que fala alto nos restaurantes. Provavelmente essa pessoa estava ali querendo impressionar os seus amigos. Ele provavelmente achava que ele era uma pessoa engraçada, que estava envolvendo, e aquilo para ele era a maneira em que ele se via como um agregador, como uma pessoa super legal. Mal sabe ele que as pessoas que estavam ali do seu lado, pelo menos uma parte delas, não estavam aprovando e não estavam gostando daquilo. Então, naquele momento, ele não era quem ele parecia ser. Ele parecia, para ele, provavelmente uma pessoa bem entrosada, mas para o Anderson, que estava ali apenas querendo curtir um pouco e conversar com a família, não estava conseguindo e acabou não gostando desse primeiro momento. Não é isso, Anderson? Pois é, interessante porque você muitas vezes, sei lá, você vai fazer
uma palestra, você vai fazer um treinamento. E você se prepara para aquele momento, você está convicto, a tua autoconfiança está lá em cima, você conhece do assunto, você estudou o assunto, você conhece da técnica da apresentação, você consegue passar, acredita que consegue passar a mensagem, e aí você vai lá, passa a mensagem, e o feedback ele é muito ruim no final. As pessoas, elas dizem que, pô, você não comunica bem, o assunto não foi passado com clareza, as pessoas não ficaram à vontade para fazer questionamentos. Então, veja como nós temos que ter o cuidado com aquilo que eu penso precisa conectar com aquilo que as pessoas têm de percepção em relação a mim. E por que que isso é importante? Isso é importante primeiro para o convívio social. Se você tiver sempre convicto de que você é o que é e dane-se o mundo, muito dificilmente você vai conseguir interagir e se comunicar com as demais pessoas. O nosso sentido de percepção, ele vem através dos nossos sentidos, né? Ele vem através do olfato, ele vem através da nossa visão. Nossa, tem um carro passando aqui agora, cara. Jo Jogo da Copa do Mundo, o bom é que nós não fazemos edição aqui, então vocês vão pegar esse pequeno momento. Mas não deu Hoje para foi ouvir não, viu? não deu? Ah, que Não, bom não. então, que Não bom. deu para ouvir nada, não. Hoje nós estamos gravando esse vídeo, é dia 28/11, então hoje foi dia de jogo do Brasil e o pessoal está ainda Isso. muito excitado, né, por Eufórico. aqui. Então, você vem tudo através dos sentidos. Por isso que o Emerson colocou o caso da mulher loira, mas às vezes é um perfume. Você teve uma experiência desagradável e aquele odor, aquele cheiro, ele estava no ambiente, toda vez que você passa por aquele odor, você vai recordar automaticamente, a tua mente vai ligar aquele momento desagradável que você passou. Da mesma forma, um momento agradável. Por isso que você precisa ter cuidado com como que você faz para conectar a tua mensagem, aquilo que você é, com a percepção das pessoas. E aí você precisa ter uma mensagem que seja adaptativa. Pô, 10% apenas da nossa linguagem, ela vem das nossas palavras. 30% da entonação e 60% do nosso gestual, do nosso corporal. É preciso ter esse cuidado, senão você vai ter sempre esses embates, você vai ter sempre essa dificuldade de avançar. E talvez isso seja um grande impeditivo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Não se fecha no teu mundo. E o pior ainda, que é o mais agradável, como eu comecei a mensagem aqui, as pessoas quando falam, você sabe com quem você está falando? São as pessoas que trazem consigo a talvez o saldo bancário, talvez a posição que elas ocupem, talvez o momento que elas estão atravessando na vida. E você percebe que pessoas que colocam a sua personalidade, que colocam as tuas características, que colocam todo o seu potencial nessas coisas efêmeras, elas tendem a ter grandes baques, grande mudança de personalidade, grande mudança na sua forma de se expressar, na sua forma de comunicar, a depender de como estão esses pilares nos quais elas se apoiam. Isso é muito perigoso. E eu vou falar porque eu fiquei um tempo, cara, vocês sabem, vocês que acompanham a gente aqui, nós viemos do mercado corporativo, trabalhamos em companhias aí grandes, e quando nós estávamos lá, nós carregávamos sempre o sobrenome daquela empresa. Nós éramos conhecidos, o nosso sobrenome era o nome daquela empresa. E quando você sai, desliga daquilo, desvincula, parece que você ficou meio órfão. E até você baixar a bola, até você diminuir o orgulho, diminuir a vaidade, isso leva um tempo de adaptação. Tenho certeza que para mim não foi fácil, tenho certeza que para o Emerson também não foi fácil. Nós temos esse tempo e, inclusive, a gente acaba desperdiçando algumas oportunidades quando isso acontece, porque para nós somos aquela pessoa. Nós somos aquele cara que tinha aquela posição, que ocupava aquele determinado ponto, e eu me apoio nisso. A minha personalidade, aquilo que o meu valor, ele está nisso. Então eu sou essa pessoa. Porém, quando você vai buscar na tua essência, naquilo que de fato transforma você, você vai perceber que, e aí a gente volta para o autoconhecimento, né? Você vai perceber que isso passa muito longe.
passa muito, mas muito à margem de quem de fato você é. E é por isso que você precisa sempre ter o cuidado. Será que eu sou aquilo que eu penso que eu sou? Eu acho que o Anderson ilustrou muito bem, né? Você não é o seu cargo, você não é a sua conta bancária. Você pode estar naquela posição ou estar com aquela conta bancária. E essas pessoas que se apegam a isso, elas de fato não sabem de quem são elas. Elas não sabem o valor e o que elas representam. Por quê? Porque o seu valor está na função, no status e na conta bancária. E não de fato quem são elas. E uma dica, a gente já falou sobre esse teste aqui, tem um teste, tem vários, né, de teste de personalidade, mas tem um teste que nós aplicávamos, que é o teste de PI. O PI é um teste que, putz, ele descreve muito bem quem de fato somos nós. E o que é esse teste? Esse teste, ele é mais ou menos assim, é como as pessoas veem você, né, aquela pessoa que está ao seu redor, é baseado em expectativa, então como as pessoas te veem e como você se vê, né? Como o ambiente social enxerga que você reagiria diante de determinadas situações e como você de fato reagiria diante de determinadas situações. E aí, gente, olha só, e aqui é o ápice dessa aula. Você não é nem quem os outros pensam que você é, e você também não é quem você pensa que você é. Nesse mundo social, a ciência provou que você é um misto dos dois, você é o meio termo. Por quê? Porque ora você está tentando agradar as outras pessoas, ora você está tentando ser você mesmo. Então, nessa dualidade de tentar agradar e tentar ser você mesmo, você é um meio termo. Você é essa pessoa que nasce do ambiente, da sua interação com o ambiente de quem de fato é a sua essência, a sua natureza. E aí você está nesse meio. É dessa forma que você vai reagir. E aí você pode dizer, não, mas eu sou esse aqui, eu não sou o que as pessoas pensam, então eu não quero andar no meio. De fato, você continua sendo esse aqui, mas lembrando, você é fruto dos seus resultados. Então, os seus resultados é que diz quem você é. Não adianta você pensar, eu sou magro e está pesando 200 quilos, porque você está errado. E as pessoas que te vê com 200, elas estão erradas. Você vai ser aquela pessoa com o peso que você é, da forma como você é. Eu dei um exemplo aqui, um pouco fora da caixinha, para você entender. Então, você é fruto dos seus resultados. E os seus resultados, eles vão estar aqui nesse meio. Nem quem os outros pensam que você é e nem necessariamente quem você é. Você vai estar sempre nessa dualidade. Pode ser que em algumas áreas você seja mais autêntico, seja você mesmo. Pode ser que em outras áreas você seja menos autêntico e seja mais o que os outros querem de você, mas na grande maioria do tempo você vai estar ali naquele meio. Quando que você vai ser você mesmo? Quando você é provado, quando você é colocado numa situação de estresse, quando você é colocado numa situação de desafio, quando a raiva toma conta de você, quando o sistema límbico toma conta, aí você reage da sua forma mais natural. Mas na maioria das vezes você não é dominado ali pelo seu sistema límbico, você é dominado pelo seu sistema racional. E o racional, ele não quer desagradar sempre as pessoas e ele também não quer ser uma pessoa que faz sempre as suas vontades. Então ele caminha no meio das duas coisas. Então, se a gente fosse dar uma única resposta, se eu pudesse dar uma única resposta, quem sou eu? Eu sou o resultado que eu demonstro diante da sociedade, da família, da igreja, do meu trabalho. Esses resultados é quem eu sou. E aprender a ler esses resultados das minhas relações comerciais, das minhas relações com a minha família, da minha relação com a minha igreja lá com Deus, das minhas relações empresariais, aprender a ler esses resultados para me tornar uma pessoa melhor, isso sim vai me levar a descobrir quem de fato eu sou, e eu vou descobrir que eu não sou quem eu penso ser, mas ler os resultados vai me dizer quem de fato eu sou para me tornar uma pessoa melhor e cada vez melhor. E ler os resultados, gente, passa por tudo isso que a gente fala aqui, nos nossos vídeos, nos nossos reels, nas nossas mensagens. É conhecer a si mesmo, é ter processos, métricas, tudo que você encontra no nosso canal do MS, tudo que você encontra no MCA. nosso canal do MCA é justamente para fazer de você uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que se conhece melhor, assim como nós queremos ser cada vez melhores e não ser reféns daquilo que não sabemos, mas sermos senhor e agir dessa forma com aquilo que sabemos.
É sopa de letrinhas, MCA. MCA. Eh, Até eu me confundi aqui. Gente, uma ferramenta prática, não fomos nós que criamos, essa ferramenta ela tem alguns anos, chama janela de Johari. A janela de Johari é um excelente norte para você poder identificar onde é que você precisa trabalhar, quais são os pontos que você precisa trabalhar para melhorar essa percepção entre aquilo que você é e como você é percebido pelo meio. Muito simples, eu vou tentar colocar aqui para você. Você vai traçar um um uma cruz aqui, vão ficar 4 lados, 4 quadrantes. Quadrantes. Em um lado, você vai pôr aqui, o que é conhecido por você, e do outro lado, o que é desconhecido por você. Conhecido por você, desconhecido por você. Beleza. Aí, o que que você vai fazer aqui nisso? O que é conhecido por você e conhecido também pelos outros, ou seja, características suas que você percebe que tem e que os outros também percebem que você tem. E como é que você sabe que os outros percebem que você tem? Porque os outros comentam com você já ouviu, um parente, um amigo, você já ouviu em algum ambiente de trabalho, numa reunião com amigos, não sei. Você já ouviu as pessoas falando que você tem essas características e você também as reconhece. Então, beleza, coloca 4 que são conhecidas por você e pelos outros. Ainda nesses que são conhecidos por você, embaixo, você vai colocar 4 características que você acredita que você tem, mas são desconhecidas pelas outras pessoas. 4 características que você conhece, você sabe que tem. Ah, eu sou bom comunicador, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa determinada, beleza, mas os outros desconhecem. Coloca 4. No outro lado, sobre naquela parte ali em que não é conhecida por você, você vai colocar em cima o que não é conhecido por você, características que você não reconhece, mas as pessoas reconhecem. As pessoas acham que você é um bom vendedor. Você não acha que é, mas as pessoas acham que você é. Então, beleza, 4 que você acredita que não tem, mas as pessoas veem em você. Ah, as pessoas acham que você é arrogante. Ah, eu não me acho arrogante, mas as pessoas acham que você é arrogante. Beleza, 4. E no último, você vai colocar lá 4 características. Aí você vai alucinar total, que nem você conhece, nem as outras pessoas reconhecem em você. Você vai achar que talvez um dia alguém falou, ou pode ser que eu seja isso, ou pode ser que eu acho que as pessoas pensam que eu sou assim. Então você vai alucinar nesse último, tá? Beleza, onde é que você vai trabalhar? Sabe aquele ponto lá que você colocou, que você reconhece, 4 características que você conhece que você tem, mas que não são percebidas pelas outras pessoas? É aí que você vai trabalhar. E do mesmo ponto, aquelas outras que você desconhece, mas que as pessoas acreditam que você tem, que elas veem em você. Então, nesses 2 pontos, essas 8 características, você vai olhar para elas e vai entender ali onde é que você pode trabalhar. "Opa, eu tô arrogante, eu sou arrogante, as pessoas estão dizendo que eu sou, eu acho que eu não sou". Ponto de atenção. Como é que eu melhoro? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu evoluo essa questão? Para que as pessoas passem a ter uma outra percepção de mim. E aí você vai dizer: "Ah, mas isso talvez não seja importante, as pessoas podem pensar o que quiser". Volta para aquilo que eu falei um pouco atrás. Se você quer ter boas relações, construir boas relações, crescer e se desenvolver, você precisa ser percebido pelo meio da mesma forma que você acredita que você é. Más impressões, você precisa resolver, coisas pontuais, e a partir dessas características, você vai determinar duas coisas práticas que você vai fazer num período que você pode definir aí de 30 dias, 15 dias, para que você trabalhe isso e consiga mudar esse quadro. Eu acredito que essa ferramenta, bem simples, conhecido por você, desconhecido por você, e trabalha esses 4 pontos. Se não ficou claro, pode colocar no Google aí, janela de Johari. Johari é Johari. E você vai entender lá como é que você desenha esse quadrante. Essa ferramenta vai te dar um norte. E aqui é uma dica bem prática para você colocar em ação aí e dentro dos próximos dias já ter um link melhor entre aquilo que você acredita que é e como você é percebido pelo meio. Acho que é isso, cara, da É minha isso, parte. Anderson. Você que nos assiste, abre a sua mente. Eu sei que esse é um tema um tanto confrontador. Você não é quem você pensa ser.
mas te dá o direito da dúvida. Ouve aqui o que a gente falou, não precisa acreditar cegamente na gente, mas também não acredite cegamente em você. Dá esse direito da dúvida, talvez isso te ajude a crescer muito. Enquanto você estiver cheio de si, acreditando que você é como costumam dizer aqui, o último pacote, o último biscoito do pacote, talvez você está se impedindo de crescer. Então, coloque-se em dúvida, talvez você não seja exatamente quem você pensa que é. Ainda que em algumas áreas você já se encontrou, já sabe, já descobriu, mas para evoluir, você tem que se colocar em dúvida. Para ser uma pessoa melhor, você tem que enxergar você de uma maneira melhor. E é isso. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo, dessa nossa aula de hoje. E se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Valeu, gente. Um abraço para vocês, um abraço, Emerson. Até o Um próximo. abraço. Até mais, Anderson.